Olá, excelentes! Tudo bem com você? Bem-vinda, bem-vindo ao canal do Alfaiate e Filha. E hoje, como sempre, mais uma excelente dica de costura que eu trago aqui. Meu pai ensinando você a costurar passo a passo com aquele acabamento de alfaiataria, uma saia godê, que aliás a saia godê é super tendência. E para que ela fique com aquela carinha igual a saia que você vê nas lojas do shopping, tem alguns segredinhos que a gente traz da alfaiataria e aplica nas nossas peças do dia a dia. Isso mesmo. Excelente! A alfaiataria não é difícil. A alfaiataria significa perfeição e aqui a gente quer te ensinar a costurar do jeito certo. Mas antes de você assistir essa aulinha completa, dê o seu like. Você que está chegando aqui no canal da Alfaiate Filha, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a idealizadora dessa escola, que é uma escola digital e também presencial. E eu te peço que me ajuda a nossa família, ajuda eu e meu pai a crescer muito esse canal. Então compartilhe essa aula com todas as suas amigas, com todos os seus amigos, com todo mundo que faz sentido estar aqui. E sem mais delongas, vamos lá! Aula passo a passo de costura da saia godê. Antes que eu me esqueça, se você conhece alguém que quer aprender a costurar, quer entender de segredos e técnicas e acabamentos de costura, na descrição desse vídeo tem um link da nossa Caixa Preta da Costura, nossa comunidade de costura, e você pode fazer a sua inscrição e acessar algumas aulas gratuitas. Isso mesmo! Clique aqui na descrição do vídeo quando esta aula terminar e acesse o link gratuitamente. Vamos ao passo a passo da costura da saia? Vamos colocar em prática aquilo que a gente estava fazendo até então, né, pai? Isso. Primeiramente, colocando as duas peças, direito com direito, e vamos costurar do lado esquerdo. Do lado do avesso do tecido. Do avesso do tecido. E nós vamos estar com as costas aqui e agora vamos sobrepor a frente. Nós vamos agora, então, emendar a lateral esquerda da saia com uma margem de costura de 1 centímetro, conforme dado na modelagem. Se você está iniciando, alinhava ou coloca os alfinetes, ok? Vamos à máquina. Bom, pessoal, agora a gente está aqui com o cos, né, pai? Que a gente já colocou a entretela. E agora o que a gente vai fazer? Emendar as duas laterais também. A lateral do lado esquerdo, só a lateral do lado esquerdo do cos. Vamos lá? Com o cos já emendado, gente, ó. Né, pai? Isso. Do lado direito. O que a gente vai fazer? Vem com a saia. Saia tá aqui emendadinha uma lateral, certo? Você vai simplesmente sobrepor o cos, mas centraliza primeiro, gente, nessa costura do centro aqui, ó, do meio, da lateral emendada, tá? Ó, pode fazer a costura já abertinha. Posiciona com alfinete para ficar mais fácil, ou faz linhavo, inclusive. Fiz uma postagem aqui no YouTube falando sobre a linhavo, como alinhavar as peças para você ter mais assertividade, tá? Então, ó, na costura lateral com a lateral do cos, eu já coloquei um alfinetinho, aí não tem problema também dessa costura ficar desencontrada. E aí nós vamos fixar o cos tanto na frente quanto nas costas. Então, se você quiser, ó, para ter mais assertividade, alinhava todo e antes de ir para a máquina, ok, pessoal? Ó, aqui vai alinhavando
antes de ir para a máquina. E o segredo é costura da lateral até a outra, todo o cos, depois vem da lateral para outra, para que essa costura aqui fique bem encontrada com a costura lateral. Vamos lá? E aqui, né, pai, é muito importante a pessoa que está iniciando na costura, que aliás é a maioria dos nossos alunos, das pessoas que nos acompanham, alinhavar, né? Isso. Porque o que acontece? Quando a saia ela tá no viés, ela cresce a costura. Exatamente. Ela cede, né? Isso. Ela abre tá no viés. E acaba... Se você começou... O que é isso? Se você fez um 40, acaba até num 45. Porque ela tá no viés e aí vai aquele... E a pessoa, vai esticando, às vezes, né? vai segurando ainda o tecido. Exato. Então, a técnica de alinhavar é muito importante para a assertividade já desde o início e a certeza de você manter as medidas na tua costura. E quando você faz o alinhavo, até dá para botar alfinete, mas para quem ainda é mais iniciante, é importante alinhavar. Porque aí até ela já consegue emendar certinho, não fica lá na máquina empurrando. Isso. E fica bem assertivo, né, pai? O alinhavo mais próximo também é uma certeza da assertibilidade, que você vai errar menos. Que ela fica mais concreto, né? Isso. E dá mais segurança. É verdade. Quando ela for passar a máquina, dá mais segurança. Ô pai, aqui a gente, na alfaiataria, a gente não costuma trabalhar com moldes tão certinhos. Aqui até... Você fez um pouquinho maior também, indiquei isso lá, se elas quiserem deixar um pouco a mais no cos, não tem problema, porque isso aqui no trabalho artesanal a gente pode estar cortando, né? Isso. Uma das questões, pai, que eu acho muito bacana na alfaiataria, nas tuas técnicas de costura, é conferir medidas, né? Sempre. Porque apesar da gente fazer a modelagem assertiva, para encaixar tudo certinho, mas quando ela tá fazendo, principalmente para ela ou para o seu próprio ateliê, é importante conferir, porque enquanto está aberto a peça, você ainda consegue corrigir. Como nesse caso, nós emendamos aqui a lateral, foi projetado uma cintura para 38. Então, no caso aqui, antes de fechar a outra lateral e botar o zíper, o que você faria? Vamos medir. Uhum. Porque agora, quando nós for para o lado do zíper, de colocação do zíper no lado direito da peça, nós temos a certeza do que a margem que nós tomar vai dar certo a cintura. Beleza. O total de cintura necessário. Você pode estar conferindo, gente, ó, realmente se tem 39, ó. Olha lá, ó, a margem de 1 centímetro vai dar o 39 exato. Bem certinho, 40 centímetros, vai tirar um de margem de costura. Para o zíper. Isso aí, fechou. Mas se no caso você mediu, ficou um pouquinho grande, você marca onde vai dar a medida certa e corta o que está sobrando, respeitando que tem que ter 1 centímetro de margem de costura. Muito importante isso, tá? E às vezes você chega no final, fica frustrada porque costurou toda uma peça, foi vestir, não serviu. Faltou as conferências, gente. Conferir é muito importante durante todo o processo da costura. Vamos agora aqui para o zíper, para a parte do zíper. Eu vou pegar aqui o meu zíper, tá? E da mesma forma eu vou orientar. Gente, zíper invisível, tá? Eu tô com uma cor aqui um pouco mais contrastante para você visualizar bem na hora do vídeo, tá, gente? Mas você pode comprar bem da cor do tecido que você tá usando. Nós vamos posicionar esse aqui, né, pai? Esse lado mais saliente aqui é o avesso do zíper. Esse lado liso, tá? O lisinho é, no caso, o direito do zíper invisível. Então, nós vamos pegar o direito do zíper invisível com o direito do tecido. Você vai posicionar dessa forma aqui, gente, ó. E essa pontinha que é o acabamento final, que é a partezinha aqui, ó, transparentezinha, você deixa passando um pouquinho do cos.
Ó. Para que ela depois finalize bem bonitinha ali, né, pai? Então você deixa, ó, tá vendo? Aqui tá terminando o meu cos, a partezinha branquinha tá aqui. Novamente falo. Faz um linhavo prendendo o zíper. Olha bem a posição que eu tô botando. Aqui é a lateral, eu vou costurar nessa parte aqui primeiro. Faz um linhavo para segurar esse zíper, né, pai? Exatamente. Para quem tá iniciando. Vamos à máquina com um calcador especial para colocar esse zíper invisível. Você que tem a máquina doméstica, também tem os calcadores. Todas as máquinas têm o calcador especial para colocação de zíper, tá? Nós vamos utilizar da máquina industrial um calcador especial que a gente tem aqui para colocar o zíper. Um detalhe importante, você pode fixar o zíper com uma costura reta. Depois eu vou para o calcador propriamente dito do zíper invisível. Então eu vou fazer uma costura reta aqui. Fixando primeiramente o zíper dos dois lados. E assim você já pode igualar as costuras. Ó, pessoal, o que o pai fez aqui? Primeiro, ele fez uma costura bem no cantinho, de um lado do zíper, e aqui do lado do outro, tá? Ainda não é a costura, ó, tá vendo? O zíper ainda tá feio aqui, a gente ainda vai fazer a costura com o calcador especial. É só uma primeira costura para se fixar o zíper, para não ter problema de ficar desencontrado. E observem que você pregou esse primeiro lado. Quando você for fazer o outro, você observe se essas duas costuras estão encontradinhas. E você fixa primeiro o zíper nessa região aqui, depois faz as demais costuras. Para que essas duas emendas do cos, as laterais, quando você está vestida, fica bem legal, bem encontrada, tá? Agora vamos fixar esse zíper com um calcador especial de zíper invisível. Ó, pessoal, então aqui, ó, o encontrozinho do zíper aqui, ficou ok, tá? Qual que é o nosso próximo passo, né, pai? Exato. Fechar a lateral, que está aberta aqui, que tá com o zíper até um pedacinho. E o forro de cos, lembra que eu pedi para vocês fazerem um pouco maior? Olha só, a gente deu 2 centímetros a mais e o pai já dobrou aqui no ferro, já deixou dobradinho a parte inferior do forro de cos, para você ver como vai facilitar a tua vida na costura. E aí o que a gente vai fazer? Vamos emendar a lateral da saia e já vamos aproveitar, lembra? Emendar também o lado, somente um lado do cos, que vai ser o lado esquerdo também, né? O lado esquerdo, para depois posicionar na saia. A gente vai mostrar o próximo passo para você. Então vamos fechar as laterais da saia e a lateral da saia que foi colocado o zíper e já vamos fechar também aqui o forro de cos, uma lateral só. Vamos lá? Para emendar as duas partes do forro de cos, nós vamos, então, esse tanto de dobra que foi feito no ferro, nós vamos passar a costura, emendando os dois com ele, com essa virada de cos aberto, né? Nós precisamos de passar a costura para depois ele ficar, então, assim. Esse é o sentido.
Observem aqui que eu comecei a costura aqui de cima até a barra e deixei esse espaço aqui, ó. Então agora eu venho de baixo para cima para dar o encaixe perfeito aonde terminou a costura do zíper. E agora, aquele detalhe. Detalhe, utilizando o ferro, e você já vai... Essa costura toma para cima. A do cos, né? A do cos. Ó. Então vamos lá. E vamos deixar isso aqui já bem definido. E com o ferro é mais fácil definir essas sobras de costura. E lembrando sempre o calor, né? Testando a sua ferramenta. Isso, né? Para você não ter... surpresas, né? Isso. Queimar. E vai em torno do cos. Todo o cos, Todo o né? cos. Também já pode abrir as costuras laterais, né? Também. Tá ok. Então Esse é o processo. Depois das costuras feitas, então, vem para o ferro. E depois, ó, nós vamos colocar, para ser mais fácil, isso aqui já está definido, para o forro. Tá. Então, costurar Porque, veja bem, se ela for passar tudo depois, forro, cos, e o forro já está pregado no cos, aí dá aquele... muito tecido e ela fica... É onde não dá aquela costura excelente, né, pai? Sim. Que ela vê a peça da boutique, fica perfeita, e a peça dela não fica legal. Não fica legal. Às vezes é um detalhezinho que ela não está fazendo certo no processo, né? Processo de confecção. E que não é também um bicho de sete cabeças, são detalhes que precisa ser aprendido para tornar a peça mais assertiva, né? Então vamos lá, pessoal, vai passando. É a paciência de uma coisa cada vez. Uma peça para se montar o todo dela. Sim. Você é igual construir uma casa. Você tem o início e o fim. E se você fizer antecipar algum processo, vai complicar. Agora nós vamos continuar, então terminamos a passadoria, passamos as laterais, né? Ó, abrimos a costura. Vamos agora para a próxima fase, que é colocar o forro do cos. Pessoal, agora a gente estamos quase nos finalmente aqui. A gente vai pegar o forro de cos que a gente já emendou, pega ele pela essa costura lateral, parte direito do tecido, com o direito do cos já costurado na saia, e você vai, ó, costura lateral, com a costura lateral do forro, prende com alfinete, se necessário, muito importante, e você vai fazer essa costura prendendo todo o forro de cos no cos. Quando chegar aqui no zíper, você vai costurar normal com o zíper dessa forma aqui, ó, aberto assim, tá? Vamos lá? Ó, pessoal, agora a gente já emendou. Olha como é que tá o cos emendado, tá? Agora prestem bem atenção, porque, ó, aqui o forro de cos sobrou. Lembra que a gente também cortou do cos o excesso, né? A gente vai cortar esse excesso, se tiver o que tiver sobrando. Prestem bem atenção onde é que você vai fazer a costura, ó. Aqui tá o zíper, você vai fazer o calcador aqui, ó. Mais próximo à lateral, tá vendo? Aqui tá o zíper, você vai fazer aqui. Aqui você faz essa costurinha na reta. Nós vamos fazer essa costurinha dos dois lados, tá, gente? Dos dois lados.
tá? E depois nós vamos fazer um pesponto no forro de cós e pode começar do zíper para cá mais ou menos uns 4 centímetros. Você vai fazer um pesponto bem fininho, fazendo com que essa costura aqui ela fique para cima, bem tombada para o lado do forro do cós. Aí você vai passar uma costurinha aqui na máquina, ó, bem fininho. Você vai ver como é que o pai vai fazer lá na máquina. Vamos então? Ó, observem que aqui agora ficou costurado, ó. Mas eu deixo solto ali a parte do zíper aqui, ele tá ainda disponível. E olha o pesponto aqui, gente, ó. O pesponto eu não comecei lá no final, ó. Ele começou um pouquinho para trás, como eu falei para vocês. O pesponto que fica só na parte do forro de cós. Não aparece no cós, tá? Ô pai, e agora como a gente faz com essa ponta de zíper para ficar uma ponta bem bonita, não ficar aquela coisa grosseira? Como se faz agora? Isso. Corta o excesso. Então também para o canto ficar certo, ó. Faz as dobras. Isso, quebra o canto onde você precisa virar. Né? Ó. Ah, e aí ele fica bem certinho aqui, aí ó. termina, né? Ó. Fazer isso dos dois lados. Dos dois lados. Ó. O zíper depois fecha bem em cima, tá? Fica bem em cima até exatamente. Fechadinho. Fazer do outro lado também, do outro lado pai? também. Dobra com em forro cima, de cós, dobra né? lateral. Ó, joga o forro de cós em cima de onde você dobrou. Ó. Aham. O zíper, ó. Esse é o acabamento. Ó. Perfeito. Ótimo. E agora, então, a gente vai primeiramente passar com ferro, né? Isso, mais uma vez. É. Essa parte do cós, para que ela fique bem dobradinha aqui. E de preferência até colocar um paninho para não dar brilho, né, pai? Se passar pelo lado de fora, sim, senão o lado de dentro ela pode levemente com ferro, né? Tá. Já aproveitando, você já inicia aqui nesse cantinho que não tem pesponto, que não foi feito o pesponto do cós, né? E aqui você já, com o ferro, já ajeita esse cantinho aqui. Ah, legal. Cuidar sempre com a temperatura do ferro, pessoal. Nada de colocar... A gente tem vários alunos que falam, né? Coloquei o ferro quente em cima da peça, já queimou. Queima mesmo, tá? Então você tem que conhecer o seu ferro, saber a temperatura ideal para não queimar, tá? Vamos fazer o pesponto, então? Pespontinho. O que seria o pesponto? Seria passar agora a costura aqui, ó, gente, sobre o cós para fixar o forro de cós no cós. Vamos lá. Ó, sempre também começando do centro da lateral para a ponta que está aberta, tá ok?
Finalizamos então a parte do pesponto do cos. Ó, gente, pespontamos aqui. Tá prontinho. Ó, aqui a saia, o zíper, só para mostrar para você, ele fica fechadinho até em cima, né? O cos, o zíper fecha até em cima, tá? Por isso que ele... E fica invisível, ó. Não aparenta, por isso que é um zíper invisível, tá? Ele é um zíper invisível e não aparenta. Ok? Bom, falta somente fazer a barra. E é muito legal agora porque a mesma técnica que a gente usou para fazer a barra da blusa, a gente vai usar para fazer a barra da saia. Afinal de contas, duas são godês. Então a gente passou no ferro lá a primeira tombadinha e depois fez a segunda costura. Enquanto o pai vai passar no ferro aqui a barra, também você pode fazer uma limpeza só de overlock e tombar apenas overlock, né, pai? Isso. Então o pai vai agora ir passando no ferro agora a primeira tombada da bainha. Então o pai vai virando no ferro a primeira tombadinha de meio centímetro para depois fazer o segundo pespontando na máquina. Pessoal, então agora a gente vai, você tem duas opções, você pode fazer só virar uma vez com a limpezinha do overlock e pespontar, porque como é um godê, dependendo do tecido, fica bem ruim de trabalhar se você for tentar fazer duas viradas, porque dá um monte de bananinha, né, pai? Fica tudo torcidinho assim. É bem complicado, esse tecido aqui se for um tecido um pouco mais com algodão e tal, você já consegue dar duas viradinhas e fazer isso aqui mais limpinho, né? Como é uma bainha godê. Se não, passa só uma limpeza de overlock e faz a primeira tombadinha de meio centímetro direto na máquina, tá? Vamos para a barra então. Detalhe aqui na barra é você tombar só o tanto de overlock e você vai puxando com esse dedo aqui embaixo e vai até o final. Meio centímetro, tá? Só o tanto para tombar da overlock. Tá. Agora o pai finalizou ali a barra e tá passando, né? Finalizando com a passadoria aqui na saia, que ainda a gente finaliza, dá mais uma passadinha em tudo, né, pai? Isso, é necessário, né? Para deixar as costuras belezinha, ó. Um leve toque de escovinha em cima, na temperatura, faz toda a diferença. E agora, pessoal, você vai passar o ferro, então, em toda a barra, toda a volta, e não só na barra, mas pode também finalizar passando toda a saia com muito cuidado com o calor do ferro. E aí, espero que você tenha gostado dessa técnica. Se você quiser assistir mais, aprender mais sobre costura, na descrição do vídeo nós temos o link da nossa comunidade da costura e você pode experimentar algumas aulas gratuitas. Basta você fazer a sua inscrição clicando no link
você vai fazer a sua inscrição colocando o seu nome, o seu e-mail bem certinho, porque é por ali que você vai receber o acesso à nossa plataforma e você tem liberado algumas aulas gratuitas. Fique tranquilo, nós somos uma escola que além de online também é uma escola presencial. Então, nós realmente aqui pode ter essa confiança de se cadastrar e fazer aí, começar a aprender mais e mais com a costura. Um grande abraço e até a próxima aula de costura!